Aqui temos a tireoide, ó, pessoal. Mais uma glândula, a tireoide fica localizada no pescoço da gente. Alguns autores descrevem essa forma da tireoide, uma forma semelhante a uma borboleta, ó. Lembra de longe, né, gente? Lembra de longe. Uma borboleta, as duas asas aí laterais, entendeu? Esses dois, tá, gente? É importante lembrar que eles possuem iodo na composição. Prova do Enem já citou tireoide 2 vezes, e todas as 2 vezes falou tireoide, falou do iodo. E produz também, ó, a calcitonina. Vamos começar com T3 e T4. O T3 é a triiodotironina, é chamada assim porque tem 3 iodos. T4 é a tiroxina, tem 4 iodos na composição, pode também ser chamada de tetraiodotironina. São 2 hormônios derivados de aminoácido, né, do aminoácido chamado de tirosina. E eles são aceleradores de metabolismo. Se você tiver carência de T3 e T4, carência na produção de T3 e T4, você tem um hipotireoidismo. Que pode ser leve, pode ser moderado, né? Pode ser grave, depende de cada caso, né? O hipotireoidismo favorece ganho de peso, né? Dá muita sonolência também. Se for o contrário, tá, gente? Se você tiver o excesso de T3 e T4, aí você tem um hipertireoidismo. E no hipertireoidismo você vai ter uma aceleração do metabolismo, uma perda de peso, muita sudorese, muito calor, insônia, estaria relacionados aí, no caso, ao hipertireoidismo. Outro hormônio aqui, gente, é chamado de calcitonina. Acho que o nome já ajuda a gente a entender. O papel principal da calcitonina é regular a concentração de cálcio no sangue da gente. Calcitonina, ó, promove a deposição de cálcio nos ossos, aumenta a eliminação de cálcio pelos rins, inibe a absorção de cálcio intestinal. A principal ação é essa primeira, tá? A calcitonina faz o cálcio ser depositado nos ossos. Ele sai do sangue, o cálcio sai do sangue e vai para o osso. Essa é a principal função aí relacionada à calcitonina, tá? Tem um hormônio que faz o contrário da calcitonina, tá, gente? Só para antecipar um pouco aqui para vocês, é um hormônio chamado de paratormônio. Paratormônio tem ação contrária à da calcitonina. Nesse slide, pessoal, a gente mostrando aqui que eles são derivados de aminoácido, ó, porque tem grupamento amina, tem a carboxila, tem o hidrogênio, tem um radical, ó. Aqui o radical tem 4 iodos, T4, e aqui o radical tem 3 iodos, é o T3. Diferença básica, as paratireoides ficam bem coladinhas ali na tireoide. Aqui alguns problemas que podem acometer a tireoide, né, gente? Ó, o hipertireoidismo. Esse hipertireoidismo, gente, resulta no excesso de produção de T3 e T4, ó. O indivíduo vai ter muito T3 e T4 sendo produzidos, ó. Aí vai ter, uma das coisas que não apareceu aqui foi insônia. Vou marcar alguns aqui que, ao meu ver, são mais importantes, ó. Sudorese, que dá mãos úmidas, perda de peso e exoftalmia. Exoftalmia é uma das coisas mais conhecidas que tem relacionadas ao hipertireoidismo. Mas todos esses outros sinais, sintomas, né, são típicos do hipertireoidismo, tá? Algumas pessoas vão ter severo, algumas pessoas vão ter mais brando. Mas olha, essa exoftalmia, tá, gente, é o globo ocular um pouco aumentado e projetado um pouco para fora. A exoftalmia é uma característica de quem tem hipertireoidismo, tá? Óbvio, não vai diagnosticar só por isso, mas é um dos fatores, né? E aqui, pessoal, nós temos quadros de hipotireoidismo, ó. Em ambos os casos, a gente tem o hipotireoidismo, ó. O mais grave é o de cima, tá, gente? Hipotireoidismo tem como tratar, tá, gente? Agora, se deixou sequela, por exemplo, deficiência física e deficiência mental, se tem esse tipo de sequela, a gente não tem mais como reverter isso, entendeu? Em ambos os casos, tanto no cretinismo como no mixedema, nós temos problemas relacionados ao hipotireoidismo. E no hipotireoidismo, pessoal, nós vamos ter uma menor produção de T3 e T4. Isso aí caracteriza o hipotireoidismo, tá? O cretinismo, gente, ele é o hipotireoidismo que acontece desde a infância. Dá para diagnosticar no teste do pezinho, tá, gente? Fazer reposição desde a infância, evitando deficiência mental, evitando também algum tipo de deficiência física, tá? O mixedema, ele traz inchaços generalizados pelo corpo. Aí temos fotos, tá, gente? Um paciente com cretinismo, dificuldade motora, deficiência mental. Tem pessoas com o rosto meio inchado, né? Tipo inchado, né? Como se a região de pálpebra inferior meio inchada aí também. Mixedema dá para tratar, é só fazer acompanhamento médico. O médico vai tratar com reposição T3 e T4, né? Se o paciente tiver retirado a tireoide por conta de algum tumor, por exemplo, né? Pode aparecer problemas aí, né? Relacionados à falta de T3 e T4. Nunca vi questão na prova do Enem, tá, gente? Sobre cretinismo, sobre mixedema.
Nem sobre a exoftalmia, nunca vi, não. Prova da Enem, quando falou de tireoide, falou do iodo. Falou do bóspio, né? Que é esse aqui, o outro problema. Que é uma doença que resulta da carência de iodo na alimentação, ó. A tireoide aumenta de volume. Gente, dá pra ver até a forma da tireoide aqui, ó. Dá pra ver a forma dela aqui, ó. A anatomia dela aqui, ó. Pegando essa região, né? Pescoço aumentado de volume nessa base pode indicar algum problema na tireoide. O problema do bóspio ele foi resolvido, tá, gente, no nosso país, pela obrigatoriedade dos produtores de sal de cozinha, né? Os produtores de sal de cozinha são obrigados a colocar uma determinada porcentagem de iodo no sal para poder evitar o bóspio, né? Então isso aí foi resolvido com esse iodo. Cuidado com esse sal gourmet, né? Nem todo sal gourmet ele tem iodo na composição, viu? Toma cuidado com esse sal gourmet se você consumir ele. Aqui é mais uma glândula, tá? Pera aí, deixa eu só relembrar com vocês. A gente já falou de hipófise, a gente já falou de pineal, a gente já falou de tireoide. Agora a gente vai falar de paratireoide. A paratireoide tá juntinha da tireoide, tá, gente? Juntinha da tireoide. E o hormônio produzido por ela, né? O hormônio importante aqui que a gente vai citar para vocês é chamado de paratormônio. Esse para do começo pode ajudar você a lembrar de paratireoide, né? Paratireoide, paratormônio, paratireoide, paratormônio. Te ajuda a lembrar, né, que o paratormônio é produzido pela paratireoide. E, gente, olha que curioso. O paratormônio, ele tem um efeito antagônico ao efeito da calcitonina, que a gente citou para vocês. Ó, deixa eu explicar aqui para vocês. Vamos começar aqui o desenho. Vamos começar aqui a explicação. Ó, tireoide, ela vai produzir calcitonina quando os níveis de cálcio no sangue estiverem altos, ó. Esse é o fator que vai estimular a produção da calcitonina pela tireoide. Aí o que é que ela vai fazer? A calcitonina ela vai tirar o cálcio do sangue, mandar para o osso, que é a função principal. Vai fazer com que o intestino venha absorver menos cálcio e vai fazer você perder um pouquinho mais de cálcio através da urina. A primeira ação é a mais importante, tá, gente? É tirar o cálcio do sangue e mandar para o osso. Mas essas três ações são importantes para diminuir os níveis de cálcio no sangue, ó. Quando o cálcio no sangue diminui, esse é o estímulo para as paratireoides produzirem paratormônio, que tem um efeito contrário. O paratormônio vai lá, essa aqui é a função principal, estimula a liberação de cálcio dos ossos para o sangue, mas faz também, ó, o intestino absorver mais cálcio, caso você tenha ingerido, e faz também você diminuir a perda de cálcio através da urina. Então, com isso, o nível de cálcio do sangue volta a aumentar. Você poderia perguntar assim para mim, tem vários alunos que perguntam dessa forma, Jean, calcitonina e paratormônio têm efeitos contrários, né? Quer dizer que um hormônio fica brigando com o outro? Não, os hormônios não brigam com o outro. Os dois hormônios atuam juntos, os dois hormônios atuam em conjunto para que você não tenha nem excesso de cálcio no sangue, nem tenha carência de cálcio no sangue, tá? Então, uma ação conjunta. Quando o cálcio aumenta, a tireoide produz a calcitonina, que diminui o cálcio no sangue. Quando o cálcio diminui muito, a paratireoide vai lá e produz paratormônio, que aumenta o cálcio no sangue. Desse jeito, os níveis de cálcio ficam mais ou menos constantes, né, ao longo do tempo. Beleza?